Olá, sexto ano. Nesse quarto bimestre, nós iremos iniciar com os ossos, sistema locomotor. Então, vejamos. O movimento do corpo, ele depende do trabalho conjunto dos sistemas nervosos, ósseo e muscular. Os ossos, eles são estruturas rígidas que constituem o nosso esqueleto. No interior de alguns ossos, ele está presente a medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas, e a medula óssea amarela, que é a reserva de gordura. O esqueleto ele tem a função de sustentação e de proteção dos órgãos vitais. Então, se não tivéssemos o esqueleto, nosso corpo seria como uma gelatina, por exemplo, porque não teria como sustentar. O esqueleto ele também dá a forma, a característica do indivíduo, né? O formato do rosto, por exemplo, do corpo. Então, os ossos que protegem os órgãos vitais, eles formam o esqueleto axial, e os dermais, eles formam o esqueleto apendicular. As articulações, elas são formadas pela junção dos ossos e podem ser móveis ou imóveis. Elas se mantêm unidas pelos ligamentos. Entre os ossos imóveis, nós temos aí os ossos do crânio. Os semimóveis, como as da coluna vertebral, e os móveis, como nós temos dos joelhos, cotovelo, as mãos e dos pés. Os ossos, dos ossos humanos, eles também são muito variados e dependem da sua forma. Eles podem ser ossos longos, com maior comprimento, maior largura, como o fêmur, por exemplo, e ossos curtos. As dimensões, elas são semelhantes, podem fazer parte das articulações complexas, como o tornozelo e o punho. Os ossos chatos são achatados, pouco espessos e exercem a função principalmente de proteção, como os ossos que formam o crânio. E nós temos ainda os ossos irregulares. Eles não têm forma definida, como a das vértebras. A rigidez óssea ela deve pela presença de sais minerais, como cálcio, fósforo, e os ossos eles estão continuamente ganhando e perdendo cálcio pela ação de hormônios. A osteoporose, por exemplo, ela é uma doença na qual os ossos se tornam frágeis, devido à falta de minerais, havendo grande risco de fraturas. Então, é importante a gente ter uma alimentação rica em cálcio, em fósforo, para evitar esses desgastes dos ossos e evitar também uma doença como a osteoporose. Então, algumas pesquisas científicas, eles afirmam que na idade da adolescência, na infância, quanto mais alimentos ricos em cálcio, terá, por exemplo, um futuro, será um adulto mais saudável em questão em rigidez dos ossos. Então, a gente previne hoje para que amanhã possamos ter uma vida melhor. O ser humano tem cerca de 206 ossos. Vamos conhecer algum deles. Nós temos aí o crânio, a coluna vertebral, o húmero, as costelas, o fêmur, são os ossos da coxa, o maxilar, as vértebras, clavícula, omoplata, una, rádio, externo, pelvis, patela, tíbia, e perônio. Os músculos. Os músculos também fazem parte do sistema locomotor porque, junto com os ossos, eles contribuem para o movimento do corpo do ser humano.
Então, os músculos são formados por células chamadas de miócitos. Elas são alongadas e se organizam em feixes. A contração muscular ela vai depender da interação de duas proteínas, que são chamadas de actina e miosina. Os músculos estriados esqueléticos, eles promovem o movimento do corpo e estão geralmente presos aos ossos por tendões. Os estímulos nervosos, eles chegam aos músculos por meio dos neurônios, ativando os miócitos e desencadeando o movimento muscular. O ser humano possui mais de 600 músculos. Vamos conhecer alguns deles. Nós temos aí os bíceps, os peitorais, abdominal, masseter, frontal, deltoides, quadríceps, trapézio, tríceps, dorsal, glúteos, panturrilhas. A prática de atividades físicas ela é fundamental para a manutenção da saúde do nosso corpo. Ao fazer exercício, os músculos e os ossos eles se tornam mais fortes. A postura corporal melhora e aumenta a resistência e a capacidade cardiorrespiratória também. O coração, os pulmões, eles também vão se tornar mais eficientes. Além desses benefícios, a atividade física ela também traz uma sensação de bem-estar. Então, a atividade em si, ela não eleva a quantidade de miócitos, uma vez que são células que não se reproduzem, mas aumenta a quantidade de proteína no seu interior, fazendo o músculo crescer. O aumento dessa quantidade acontece quando há treinamento de força, com grande intensidade e curta duração, como a musculação, por exemplo. Antes de iniciarmos qualquer atividade, é muito importante preparar os nossos músculos para que possam trabalhar corretamente, sem que sejam prejudicados. Uma dessas etapas é o aquecimento, que pode ser feito com uma pequena corrida com a duração de 5 a 10 minutos. Assim, a circulação do sangue e a temperatura do corpo ela aumenta, sinalizando o organismo que os músculos vão necessitar de oxigênio e nutriente. Contudo, a preparação vem a etapa também do alongamento, que estimula a extensão dos miócitos, melhorando a flexibilidade do corpo. Então, é muito importante praticar exercício para que o nosso corpo esteja saúde e a nossa mente também. Terminamos por aqui. Vocês verão esse conteúdo nas páginas 2 a 8 no livro didático. E como atividade de frequência, vocês vão responder na página 9. Então, a página 9, questão 1 a 6, responda, entregar a mim. Até mais.